boa tarde. Estamos começando Mulheres Poderosas. Eu sou Silvia Canquirini. Nós seguimos até às 16 horas com um bate-papo por aqui. Você já se conectou? Está no chat com a gente? Entra, participa, põe aí as suas dúvidas, sugestões, as suas perguntinhas e interaja aqui pela AltV. Olha só, a Organização Mundial de Saúde indica que são 320 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão. O assunto por aqui hoje é este: causas, soluções e a história de alguém que, por experiência própria, foi em busca da cura, da ajuda e hoje, com a ONG que ela montou, a ONG Afeto e Cidadania, ajuda muitas pessoas. E a gente vai ver a proporção que estes trabalhos voluntários tomaram a partir das atitudes de Nay Bernardes, a nossa convidada de hoje, retornando no Mulheres, porque há mais ou menos 5 anos, 4 anos atrás, Nay já esteve no Mulheres com um depoimento e com uma entrevista bárbara. Boa tarde, Nay. Boa tarde, Silvia. Muito obrigada pelo convite. Eu aqui estou muito feliz de conseguir te localizar, porque a gente durante muito tempo perdeu o contato e há bastante tempo eu queria fazer essa pauta, porque eu duvido que exista alguém que não tenha próximo de si ou não tenha conhecimento de alguém que sofre deste mal, deste distúrbio, como é que a gente denomina? Desse distúrbio. Sim, um transtorno de humor. Um transtorno. E eu pus até na chamada do Facebook e abri o programa agora falando que a partir de uma experiência própria surgiu a ONG Afeto e Cidadania. Primeiro eu quero que você conte pra gente exatamente qual é o trabalho da ONG, para quem não conhece, e um pouco da sua história, se quiser ficar à vontade. Muito obrigada, Silvia. Primeiro eu quero agradecer estar aqui novamente, porque todo o espaço aberto para falar sobre a depressão é um espaço de ajuda, é um espaço de apoio para as pessoas que estão ouvindo. A minha história começa há uns 20 anos atrás. Eu, com 30 anos, desencadeei a depressão, não sabia nada sobre isso, uma perda de energia gigantesca, não sei o que fazer com isso. Vou ao médico, o médico passa uma medicação. Encurtando bem a história, essa história durou 10 anos. 10 anos de picos. Eu tenho transtorno bipolar, então foram 10 anos de picos de euforia e tristeza. Muito mais a tristeza, muito mais uma perda de vontade de viver, de não conseguir me alimentar. Eu tenho 1,74 m, eu cheguei a pesar 50 quilos. Então era quase um doente terminal, e aí num outro pico eu engordei quase 100 quilos. Então 20 quilos a mais do meu peso de hoje, 30 quilos a mais, desculpe, 20 quilos a menos, era mais ou menos o que esse transtorno de humor, e aí ele traz um transtorno de alimentação, é uma chamada de atenção também, essa mudança de humor, ela vai mexer com o teu modo de viver, teu modo de se alimentar, teu modo de se vestir. Então eu começo a me vestir com roupas mais escuras, eu estou mais triste. E hoje eu sei tantas coisas, por isso estou contente de estar aqui e poder falar, porque eu não sabia. Então eu sofri muito mais por ignorância, por ignorar o que tudo isso significava. E então eu fui em busca de tratamento e eu fui em busca de respostas. Então assim, primeiros 10 anos, dos 30 aos 40 anos, bastante medicação. Ela é necessária, mas eu não sabia. Eu tinha desenvolvido outras doenças psicossomáticas, alergias de pele, rinite alérgica, gastrite. Então eu fui somando remédios. Eu fui tomando remédio para tudo isso e acabei dependente da medicação de um antialérgico. Eu tomava muito, eu dormia, isso de alguma forma me acalmava, resolvia alguns problemas. Bom, no final das contas de 10 anos eu estou tomando já 16 comprimidos por dia, todos para uma coisa, um para dormir, um para acordar, um para o estômago, outro para alergia e para bronquite, enfim. E aí eu entrei num coma parcial, intoxicada com toda essa medicação. Em poucos dias eu quase morri,
repensei toda a minha vida, porque nossa, que coisa fantástica que é quando você para olhar para você. A transformação está aí, precisa parar para olhar para si. Infelizmente nós não temos essa cultura, não fazemos isso naturalmente, e aí uma doença vem e faz a gente parar, né? Ou na UTI, ou porque estou com câncer, ou porque estou com alguma coisa. Para-se na base da paulada mesmo, essa é a palavra certa. Isso. Então aquele ditado que se você não parar, a vida para você, ele é verdadeiro e aconteceu comigo. Então nesse momento eu paro para olhar para mim, e vou voltar a dizer, estou resumindo bastante, a história é longa, paro para olhar para mim e começo a buscar soluções. E aí nasce a ONG Afeto e Cidadania, quando eu começo a buscar soluções e percebo que existem algumas alternativas que eu não conhecia antes, porque então as duas únicas alternativas até então era a medicação e a terapia, que são necessárias sim, mas só elas não vão dar conta de todo esse caos emocional. Então eu começo a buscar outras alternativas. Só que como a depressão tirava minha energia, eu não tinha energia para, eu vou buscar alternativas. Então eu descobri que uma alternativa podia ser a massagem. Alternativas, complementares, né? Então complementar ao que eu já fazia, poxa, mas teve alguém que fez uma massagem, ele está dormindo melhor, a outra pessoa fez outra coisa, só que eu não tinha energia para ir em tantos lugares. Então eu pensei que se eu fundasse uma ONG onde tivesse todos esses tratamentos num lugar só, a pessoa poderia passar uma tarde com a gente, eu poderia passar, porque na verdade então eu estou olhando para mim, poderia passar uma tarde num espaço como esse e aí eu podia me tratar dessa forma. Então em 2004 nasce a ideia da ONG Afeto e Cidadania dessa forma. E durante alguns anos foi esse o nosso tratamento. Nós atendíamos terça e quinta-feira à tarde, uma tarde toda. A pessoa vinha, ficava 3 meses participando desse trabalho com a gente e associado sempre ao tratamento médico e ao psicológico. Então, dos critérios para participar da ONG sempre foi você já está em tratamento médico e psicológico, porque é nisso que eu acredito. Enfim. Hoje a coisa cresceu bastante, eu vou contar um pouquinho disso também. Então hoje nós temos um atendimento no Facebook ONG Afeto e Cidadania, você pode deixar sua mensagem em off, não precisa colocar na página. E aí eu vou responder, enfim, nós temos terapeutas nas ONGs. Enquanto você conta, eu vou até digitando aqui para ficar gravadinho, quem chegar depois pode pegar. Ok. ONG Afeto e Cidadania. E Cidadania no Facebook. Isso. Então você pode deixar sua mensagem e nós vamos orientar qual é o melhor caminho para seguir, vamos dizer, o que nós sabemos, o que nós temos de experiência nesse assunto. Então conta um pouquinho a tua história, escreve para nós, conta um pouquinho a tua história e nós vamos ver o que podemos fazer. Pode ser eu que vou responder, pode ser que seja um terapeuta, enfim, nós vamos buscar quem pode trazer respostas para as suas perguntas. E a outra coisa da ONG, então 2 atendimentos hoje, esse online, e uma vez por mês uma palestra mensal, então abordando algum assunto, trazendo informações sobre a depressão. Agora, Nai, a depressão, ainda existe um preconceito muito grande das pessoas que cercam o doente. Sim. Disso. Existe um preconceito da sociedade. Ela, a princípio, não demonstra, se você disser que está com depressão, eu já vi, inclusive, postagens no Face. A fulana disse que está com depressão, dá um tanque de roupa para ela lavar, ela vai ver se ela tem depressão, né? E não é muito por aí, né? É algo que passa, sim, a ser físico, tira a pessoa da sociedade, do convívio familiar, e não só pela vergonha, por esse preconceito das pessoas, mas por preconceito próprio. As pessoas se fecham e muitos não buscam ajuda. A gente estava comentando agora há pouco, você me disse que as pessoas dizem, para a depressão só com remédio, e não é bem por aí. Só com remédio porque chegam buscar tratamento num estágio muito avançado, né? Mas que sim,
pode existir um tratamento no início, desde que seja detectado que existe essa depressão. E, principalmente, assumir: estou depressiva, estou com depressão. Bom, existe uma diferença em depressões. Existe aquela depressão que vem momentânea, devido a uma perda, um choque, alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouco dessas diferenças. Sim. E como é que essas pessoas podem detectar essa depressão. Ou se é fácil, você que passou por isso, passa por isso, se é fácil você olhar para você e dizer: eu sei o que eu tenho, é depressão e agora eu vou atrás do tratamento. Como é que essa pessoa pode detectar isso e ir em busca desse tratamento? Sim. O comentário que eu fiz, então, foi assim: algumas pessoas me procuram e dizem assim: Nai, mas você está me mandando ir ao médico, só que todo médico manda tomar remédio. Não é todo médico que manda tomar remédio. Nós é que vamos ao médico só quando já estamos muito mal. Se nós tivéssemos procurado um psiquiatra antes, provavelmente ele teria dito: vá procurar um psicólogo, vá. E aí, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: vá se conhecer, vai ver o que é que está acontecendo com você. Não fisicamente, emocionalmente. Só que aí a doença vai ficando, já se tornando física, e aí nós vamos ter que tomar medicação. Ok? Então, primeira coisa. Isso por quê? Por causa do nosso preconceito. Então, o meu preconceito é o pior de todos. Porque o preconceito do outro não me impede de buscar ajuda, o meu me impede. O preconceito do outro, ele pode dizer para mim assim: você vai lavar um tanque de roupa, que você vai ficar melhor, ou alguma coisa, e eu não vou deixar de buscar ajuda por causa disso, eu não vou deixar de tomar minha medicação no horário por causa disso, eu não vou deixar de me alimentar por causa disso. Então, o meu preconceito, em se tratando de preconceito, o meu é o pior deles. Porque que te estanca e faz com que você não vá em busca dessa ajuda necessária. Exatamente. Que dê esse primeiro passo. Exatamente. Que diga: socorro, preciso de ajuda. Isso. Quanto aos sintomas de depressão, enfim, tudo na internet tem muito material sobre isso. Então, como eu comentei, a alimentação, eu não estou me alimentando bem, eu estou triste muito tempo, eu estou com uma visão muito escura das coisas, então, poxa, uma visão de funil, parece que nada vai dar certo, parece que não tem saída. Alguns sintomas, é só procurar depressão na internet, sintomas de depressão na internet, você vai encontrar, tá? Sintomas, a depressão tem um tipo de depressão ocasional. Eu não sou uma profissional da área, eu sou uma pessoa que tem depressão, por isso que o meu modo de falar é sempre muito: se você precisa de alguma coisa técnica, teórica, você precisa buscar um profissional para falar sobre isso, ou um material na internet que tenha isso, tá? A minha intenção é assim: vá buscar ajuda, procura, faz esse movimento. Sai do preconceito, vai lá na internet procurar para ver se de fato você está com algum daqueles sintomas, 2 ou 3 desses sintomas. Não estou dormindo bem, não estou me alimentando bem, não estou mais querendo ir onde eu ia antigamente. Um aperto no peito. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Aquele aperto constante no peito. Do nada você tem uma agonia, uma angústia. Isso é recorrente. Isso. Todas as manhãs, aquela falta de vontade de começar o seu dia. Então, e deixa um médico dizer para você que isso é depressão. Uma coisa que é extremamente importante. Eu estou dizendo que eu não sou uma teórica no assunto, eu não sou uma profissional da área. Então, assim, procure um psiquiatra. Quem trata de depressão é psiquiatra, tá? Uma coisa também que eu tenho visto são outros médicos de outras especialidades dando antidepressivo para a pessoa emagrecer. Gente, quem trata de depressão é psiquiatra. Ele passa a medicação, essa medicação precisa ser tomada na hora. Precisa ter comprometimento com o meu tratamento. Só que o preconceito não deixa eu fazer isso. Eu já me revolto contra mim. Nossa, mas eu estou doente, é emocional, eu tenho que levantar sozinha, eu tenho que fazer. Então, não vai dar para ser assim. Então, vamos procurar ajuda. Eu acredito assim, corrija-me se eu estiver enganada, que o primeiro passo ele tem que ser dado por você. Não adianta se todo mundo que está à sua volta quiser que você vá se tratar, se esse
quem vai se levantar e vai em busca dessa ajuda seja você. Isso não, eu acho que é um fato. Eu só vou acrescentar uma coisa nessa sua fala. Existe uma situação em que eu estou tão deprimida, e aí então nós estamos falando já uma depressão bastante adiantada. Eu estou tão deprimida que eu não tenho força, eu não tenho energia para fazer isso. Então sim, a família, por favor, pega essa pessoa, leva ela ao psiquiatra. Que é nisso que eu queria chegar, nesse ponto. O papel da família, das pessoas que cercam esta pessoa dentro disso tudo, nesse quadro. Sim. Eu vou dizer para essa família que ela tem uma tarefa nada fácil de fazer. Porque como a depressão não é encarada como uma doença física, ela é mais como uma doença emocional, parece que se eu quiser eu levanto feliz e saio dando risada. As pessoas não dão a importância que tem a coisa, fisicamente falando. Tá? Então assim, vamos fazer um paralelo. Se fosse uma doença física, essa pessoa ela está hipertensa, tá? Ela tem hipertensão. Então não dependeria só dela, essa família poderia pegá-la, levá-la ao médico e acompanhar se ela está tomando a medicação. E a hipertensão iria se equilibrar, ok? Com a depressão é a mesma coisa. A medicação vai fazer efeito se ela tomar na hora certa. Então se no momento que ela não está querendo, não está buscando essa ajuda por falta de informação ou por falta de energia, enfim... Sim, a família pode pegar essa pessoa, levá-la ao psiquiatra, acompanhar se ela está tomando essa medicação, se ela está se alimentando um pouco que seja, e ela vai melhorar, porque a medicação vai fazer o efeito. Como é físico, nós estamos falando de alguma coisa física, ela não depende da vontade da pessoa, ela depende do efeito que a medicação vai fazer. Então, se essa medicação estiver sendo tomada, ela querendo ou não, essa medicação vai fazer efeito. Como um antibiótico. Agora, eu ouço muitas pessoas dizerem, não, eu vou levando, eu não quero criar dependência, todo tipo de medicação para depressão cria dependência, eu não quero ser dependente disso. Alô? Alô? Aí você é dependente dessa angústia, dessa doença, né? Eu vou precisar disso pro resto da vida. E daí? Se isso vai te dar qualidade de vida, se isso vai te dar, na realidade, vida, por que não? Sim, né? sim. Então, é uma forma também de preconceito. Sim, certeza. Eu não vou ficar dependente. Eu já ouvi de monte isso. Sim. Não vou ficar dependente de medicação o resto da vida. Você toma esse negócio, você cria uma dependência. E daí que você cria uma dependência? Cria uma dependência para ser feliz? Para viver a sua vida? Que bom. Sim. Que crie, Sim. não é? Sim. E vamos pensar de novo, sempre que o foco tiver na depressão como uma doença física, você vai perceber que o preconceito se afasta. Então, as pessoas estão dependentes de medicação para hipertensão, ela vai ter que tomar a vida toda. Ela tem que tomar medicação para diabetes, ela vai ter que tomar a vida toda. Ela está dependente dessa medicação, ela está, se não quimicamente, ela está dependente pela situação. Ela criou uma dependência de uma medicação. Então, e aí não existe o preconceito. O sujeito vai lá e toma, porque então, isso talvez, eu tenho que tomar para pressão, para... Sim. Então, talvez a melhor abordagem, eu acredito que seja a melhor perspectiva, né? Ter um olhar para o lado da depressão como uma doença física. Ela está no cérebro. Precisa de um órgão para se localizar? Se fosse o fígado, nós saberíamos o que fazer. Nós buscaríamos um médico, um gastro, ok. Nós vamos ter uma diabetes, nós vamos buscar um especialista. Então, vamos buscar um especialista no cérebro. Qual é o especialista que trata de alguma coisa, algum distúrbio, alguma coisa, algum transtorno cerebral? É o neurologista, é o psiquiatra? Pois é, começa por aí. Tá? Então, assim, é o psiquiatra, você está com alguma coisa no cérebro. Ok, eu estou sendo simples, direta. Simples por quê? Porque o preconceito, ele faz com que eu fique buscando justificativas, ele faz com que eu fique racionalizando as coisas. Prático, eu estou doente, tá? Tem um órgão no meu corpo, que não está funcionando bem. O que eu faço quando um órgão no meu corpo não funciona bem? Eu procuro um especialista. Diferente do que a maioria acha, né? Que a gente escuta, isso é coisa da minha cabeça, logo passa. Não, isso é coisa, ou escuta do outro, isso é coisa da sua cabeça, levanta daí.
vamos lá, tá com preguiça, tá? Isso é falta de informação. Muito... Nós estamos sofrendo basicamente por falta de informação. Então nós estamos falando de um assunto que nós desconhecemos. Então, quando eu desconheço e esse assunto me incomoda de alguma forma, eu coloco tacho de alguma coisa e tento sair por aí. Nai, como é que as pessoas chegam até você, até a ONG, levadas pelos familiares, elas mesmas? Como é que isso funciona? O que você tem visto acontecer? Das duas formas. A pessoa que está com depressão e já está cansada, infelizmente, ela já está se tratando há 20 anos, há 15 anos, as histórias são mais ou menos essas, elas buscam ajuda por si. Elas entram no Facebook, contam a história, né? Estou precisando de ajuda. Outra parte é o familiar. Olha, eu sou marido de fulana e ela está com depressão, eu não sei o que fazer. Sou irmão, sou namorado, eu não sei o que fazer com essa situação. Tá? E muitas vezes, no caso da família, eu nem consigo chegar a ajudar a pessoa que está com depressão, porque ela não se abre para falar comigo, mas eu consigo ajudar esse familiar a lidar melhor com essa situação. Porque de alguma forma ele também está muito afetado por essa situação. Então também a família, quando chega para pedir ajuda, ela está também bastante triste, bastante já debilitada com toda essa situação, cansada, ela já está procurando bastante ajuda outras vezes e não conseguiu. Então muitas vezes eu nem consigo ajudar a pessoa que está com depressão. Eu consigo ajudar aquele familiar a lidar com aquela situação e muitas vezes é lidar com o limite dele, é lidar com até onde eu vou com isso, até onde eu posso ir com isso e até onde isso está me afetando, eu preciso então parar e olhar um pouco para mim. Né? Então assim, parece uma coisa muito prática, né? Mas você está dizendo para ele abandonar a pessoa? Não, eu descobri, e aí essa a segunda parte da minha história, né? Todas essas descobertas, que eu tenho um limite, eu preciso até ir até onde eu posso. Porque não é inteligente, não vai ajudar outra pessoa se eu estiver me destruindo para ajudar. Então, quando eu paro para olhar para mim, eu tenho que ser também... de um lado eu tenho o preconceito daquele que não busca ajuda e às vezes do outro lado, do lado da família, existe um lado super-herói que eu vou dar conta dessa situação. Isso também pode ser tão doentio quanto. Não existem super-heróis. Aquele que acha que é um super-herói, que vai dar conta disso sozinho, amigo, está enganando. Pede ajuda, vai em busca dessa ajuda, porque senão é você que está doente. E aí? Sim, sim. E não existem muitas associações trabalhando com isso, mas um pouco do que nós fazemos também na ONG é indicar essas associações, onde é que você pode buscar ajuda. Porque, como eu disse, eu acredito que eu sofri muito mais com a ignorância, com a falta de informação, do que com a depressão em si. Eu não precisaria ter chegado tão fundo, ido tão fundo nesse poço, se eu tivesse tido informação. Para você que chegou agora, Nai Bernardes, presidente da ONG Afeto e Cidadania, e uma pessoa que passou por isso e me disse, ainda passo por isso, que ainda está em tratamento. Sim. Então a gente está falando da experiência de alguém, quem está te contando aqui, essa moça, pode cortar para a Nai, enquanto eu falo, essa moça bonita que a gente está vendo aqui, cheia de atitudes, é alguém que ainda se trata de uma depressão e que leva uma vida, eu não vou dizer que é uma vida normal, é uma vida bem diferente da maioria das pessoas que eu conheço. Normal seria ir lá cuidar de casa, filhos, ter um trabalhinho e tudo mais. Não, ela leva uma vida anormal pelo fato de doar-se em benefício do outro também. Não é pela depressão, a anormalidade da vida dela. É pela garra, pela coragem de assumir uma doença, a qual esteve dentro aí durante 10 anos, sem enxergar a luz ali no fim daquele túnel, e aí foi em busca não só da ajuda própria, como de ajudar os outros que estariam passando por aquilo que ela passou. Então, acho que é um depoimento muito bacana e muito prático. Nós não estamos falando de teoria. Eu pensei muito, queria há muito tempo resgatar esse contato com a Nai,
porque a entrevista que a gente teve há muitos anos atrás foi Bárbara, e queria tocar nesse assunto. Era uma coisa latente. Estou cercada neste momento de amigos e familiares que sofrem disso. Queria saber mais sobre isso. Poderíamos trazer um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra para falar. Eu achei que, na verdade, o mais apropriado era conversar com uma pessoa que tem um depoimento e que tem uma imagem te mostrando. A gente não está falando de teoria, a gente está falando de prática, a gente está falando de garra e de luta. Por isso, Nay Bernardes é que está aqui. Nay, eu sei que você estava me contando aí que a ONG Afeto e Cidadania deu cria. Sim. Queria que você falasse um pouco mais disso, de todo esse trabalho desenvolvido aí. Sim. Silvia, uma coisa do tratamento, então, vamos falar da ONG, eu estou em tratamento e provavelmente vou precisar ficar em tratamento talvez para sempre. Estamos falando então de uma doença crônica, que até agora não temos notícias de que ela tenha cura. Temos esperança, tem muita gente pesquisando, gente boa pesquisando, eu acredito que vamos conseguir. Mas vamos precisar continuar nos tratando, tá? A notícia boa é que eu consegui parar de tomar medicação. Eu consegui ter alta médica. O médico me deu alta. Qual que é a grande sacada? Vai se tratar até o ponto do médico dar alta para você, tá? Então, a ONG Afeto e Cidadania pode te indicar caminhos. Nós encontramos alguns. E aí, quando a ONG cresceu, deu cria, qual que tem sido a nossa experiência hoje? Nós estamos dentro de um projeto, estou falando isso assim em primeira mão aqui, nós estamos dentro de um projeto junto com outras instituições, o Instituto Center Norte, Francal Cidadania, a ACD, algumas instituições, Afeto e Cidadania, com apoio emocional. Nós vamos trabalhar mais antes da depressão, tá? Eu vou te falar por que eu estou feliz com isso. Eu fui descobrindo que existem algumas pessoas bem no fundo do poço, eu posso ajudar. Mas mais do que isso, eu consigo chegar antes. Eu consigo dar uma palestra, eu consigo fazer um trabalho com as pessoas que estão cinza claro. Eu faço uma brincadeira assim, que os tons de cinza da depressão. Cinza, muito escuro, quase preto, estou querendo morrer. No cinza claro, eu tô assim, domingo à tarde, eu já tô triste, eu tô achando que, sabe, poxa, mais uma semana. Aquela angústia. E aí, por aí, nuances e nuances de cinza. Bom, vamos lá. Então, comecei a trabalhar, então, Afeto e Cidadania, começamos a trabalhar com outras pessoas. Por que isso? Eu comecei a ser convidada para dar palestras, para falar sobre depressão, contar um pouco da minha história. E embora aquelas pessoas que me convidaram e que estavam assistindo essa palestra não estavam com depressão, elas estavam todas com o olho cheio de lágrima, elas estavam todas reflexivas quando eu estava falando. Eu falei, espera, aqui tem alguém precisando do que eu estou falando também, não só aquela pessoa que já está na medicação, já está, tá? Então esse foi o caminho. Outras ONGs foram me convidando, porque mesmo a ONG que trabalha com crianças, ela tem os pais. Então aquela criança está dando algum tipo de... tá chamando a atenção na escola de alguma forma, e eles vão perceber que o pai perdeu um emprego, tem uma situação lá de agressão física entre pai e mãe, alguma coisa. Então, puxa, pai e mãe, vamos chamar a Nay. Vamos chamar a Nay para conversar. E essas conversas têm trazido resultados bons, positivos. Trabalhar autoestima, tudo que eu trabalhei em mim, tá? Tudo que eu fui buscar ajuda, criar uma estrutura emocional. Nós podemos criar uma estrutura emocional de forma a lidar com as situações, inclusive com a depressão, a ponto de não precisar de medicação. Mas a gente está falando de um sistema para desenvolver uma barreira, para que bloqueie e a gente continue clareando esses tons e não chegue no mais escuro. Exatamente. E é possível fazer isso. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu tive alta, então eu gosto desta fala, o médico me deu alta. Não existe nenhum
nenhuma vitória em você largar sua medicação. Nenhuma vitória. Porque você vai ter que tomar um pouco mais para frente, você vai estar numa situação de ter que tomar essa medicação. A vitória é o médico dizer para você, essa medicação não é mais necessária. Ou seja, muita atenção, acho muito importante isso que você está falando, porque também já presenciei isso. Cortei o remédio por conta própria e estou bem sem ele. Não. Quem vai dizer se você está bem sem o remédio, neste momento, é o seu médico. A sua alta se dá não porque você se livrou naquele momento e parou naquele momento com o remédio. A sua alta se dá porque o médico disse, você não precisa mais desse remédio, você tem condições desse autocontrole, não é isso, né? Exatamente. E então, onde que a ONG cresceu? Ela se expandiu. Num primeiro momento, o nosso atendimento, o nosso foco era aquela pessoa que estava na situação que eu estava. Eu quase morri com depressão, eu afundei 10 anos da minha vida com depressão. Gente, essa primeira parte, essa primeira etapa é o caos, é o caos. É um buraco negro na minha vida. Quando eu volto a trabalhar depois desse tempo, aí a pessoa me pergunta, o que você fez? Esse currículo, eu teria que colocar, os últimos 10 anos estive com depressão. Não estudei, não trabalhei, o que você estava fazendo? É um período da sua vida que ficou fechado numa caixinha, trancado. Isso. Então, quando eu fundei a ONG, o meu foco era nisso. Como é que eu tiro essa pessoa de dentro dessa situação? E aí, no caminhar das coisas, então hoje nós já estamos com 10 anos de fundação, eu fui percebendo que era mais do que isso. Eu poderia ensinar para essas pessoas o que eu aprendi, dizer para elas como ela poderia construir uma autoestima forte, uma coisa positiva dentro dela, uma estrutura emocional que a ajudasse a lidar com isso. Tá? Então hoje eu tenho sim depressão, eu tenho que lidar com limites por causa disso, mas nada diferente de uma pessoa que tem diabetes, nada diferente de uma pessoa que tem qualquer outra doença física e que tem limites em relação a isso. Não pode comer tal coisa, não pode fazer. Eu tenho alguns limites hoje, então eu não tenho energia para tantas horas de trabalho como uma pessoa que não tem depressão. Então eu precisei aprender a canalizar meu tempo, a organizar meu tempo de tal forma que esta energia seja usada para o objetivo que eu quero. Então tudo isso eu fui aprender autogerenciamento, eu tive que aprender muitas coisas. Então eu gostaria de aproveitar, Silvia, para dar essa dica para as pessoas, tá? Isso que eu falei no começo, gente, primeiro passo, quem pode dizer se você tem depressão ou não é o médico. Tá? E ponto. E tem pessoas que dizem assim para mim, mas o médico não erra? Erra. Só que ele estudou mais de 10 anos, o dia todo, para saber o que ele faz, a especialidade dele. As chances, a probabilidade dele errar é infinitamente menor do que a minha, que nem sei do assunto. Agora, também, o médico é quem pode dar este diagnóstico. Agora, depende muito de você se conhecer, se perceber e olhar dizendo, opa, tem alguma coisa errada. Se o meu diagnóstico é a depressão ou não, é o médico quem vai dizer. Agora, que tem alguma coisa errada, é só você que pode dizer, ou quem está à sua volta, os seus familiares. Eu separei um vídeo que eu tenho visto nos últimos tempos rodando a internet. É um material que eu achei muito bom e muito explicativo. Nai não conhece esse vídeo. Então eu vou pedir, tá no ponto, produção? Eu vou pedir para a gente ver o vídeo e quero que a Nai comente a respeito para dizer, olha, esse material é de fato bom ou então esqueça, descarta e não continua. Vamos para o vídeo. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with a black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had
and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black Dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Tá aí. Esse vídeo tem corrido aí no Facebook, você encontra na internet. E eu queria saber, isso mesmo? É por aí? Total, eu vou dizer que esse vídeo conta a história da minha vida e eu tenho certeza que ele conta a história da vida de muita gente. Eu vou até te pedir permissão para usá-lo daqui para frente, utilizá-lo, porque é perfeito. Isto é a depressão, o que está nesse vídeo é a depressão. Bom, a gente tem 5 minutos, eu deixo para você, o espaço é seu. Fique à vontade para falar o que você quiser. Muito obrigada. E se quiser cantar, também recitar, o espaço é seu. Muito obrigada. Eu vou aproveitar esses últimos minutos para dizer para você que tem depressão, que está tendo a oportunidade de assistir esse programa, que tem saída, tem jeito. Eu me importo, tem muita gente que se importa com você. Existem sim alternativas, elas são muitas. Elas são possíveis, elas são acessíveis. Por favor, não desista, não desista. Se você chegou até aqui, você conseguiu me ouvir, você conseguiu me conhecer. Eu tenho uma parte muito boa para dizer para você, eu estou muito feliz hoje. Eu não assisti esse vídeo que a Silvia colocou agora porque eu não tinha tempo. Eu tinha muita coisa boa para fazer, reuniões. Eu estou à frente de um evento chamado Beleza Sustentável, que
vai contar, vai ser uma ajuda para todo mundo que quiser aprender a ter uma estrutura emocional, a poder ter essa alta médica que eu estava falando, tá? Eu estou à frente de projetos sociais que vão interferir, vão ter um impacto muito grande na vida das pessoas, e eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Eu vivi esse cachorro preto. Aquela imagem dele de 4 com o cachorro dentro dele é a época que nós não sabemos que nós não somos a depressão. Nós já incorporamos essa depressão. Então eu quero dizer para você, procura um médico. Se ele te der medicamento, toma esse medicamento no horário. Se alimenta o que você puder se alimentar. Procura um horário no seu dia que você tenha energia. Começa fazendo alguma coisa por você. E me procura, pode ser que nesse seu momento de energia você possa entrar no Facebook da ONG Afeto e Cidadania, deixar uma mensagem para mim e eu vou fazer o possível para contar para você como é que eu saí de tudo isso e como é que eu estou hoje, e garanto para você que você vai conseguir. Eu vou rapidinho interromper a Nay para dizer o seguinte. Ela comentou comigo lá embaixo, acho importante você ressaltar essa história do pico de energia, para que as pessoas se observem e vejam o momento do dia. Fala isso pra gente aí. Quando nós estamos sem energia com a depressão, nós parecemos que estamos o dia todo deitados. Observa que tem um momento no dia, normalmente é sempre o mesmo horário, final da tarde, 5 horas da tarde, para outras pessoas 11 horas da manhã. Mas observa que todos os dias tem um momento em que essa energia ela aumenta, ela volta. Então, se você não está conseguindo tomar banho, usa esse horário para tomar banho. Se você não está conseguindo se alimentar direito, aproveita esse horário para se alimentar direito. O que vai acontecer? Essa energia vai aumentar. Então, hoje mas ela vai cair de novo. Ela dura pouco, uma meia hora. Aproveita. Quando você conseguir fazer isso, essa energia vai voltando. No próximo dia ela vai durar 1 hora, depois 2 horas, 3 horas, até que você consegue ficar com energia a maior parte do dia, tá? Então, observa que momento que você tem esse pico de energia. E aí você faz assim, quando você estiver bem triste, caída, deitado, porque eu não consigo me levantar, eu vou usar esse tempo para planejar o que eu vou fazer quando a minha energia voltar. E aí quando ela voltar, eu vou usar bem esse tempo e aí eu vou ficar bem feliz e isso vai se tornar um círculo virtuoso, uma coisa boa para mim. Poxa, na hora que eu consegui levantar, eu já melhorei, eu tomei banho, eu arrumei um cantinho da casa que eu queria arrumar, agora a energia caiu de novo. Caiu de novo, vai deitar, vai deitar. Quando não tiver energia, precisa poupar. Não é inteligente ir para academia, não é inteligente gastar uma energia que você não tem. Então, por favor, precisa de informação. Informação. Nós estamos sofrendo de falta de informação, muito mais do que de depressão. É isso. Bárbara, eu não tenho nem o que dizer. Para mim, a história da Nay é uma história de sucesso, é um exemplo. Conheço muitas histórias que não tiveram o mesmo sucesso que essa mulher, por isso eu me emociono em falar nisso. E eu espero que a sua história seja uma história Nay Bernardes. Eu espero que a sua história seja um passo nesse seu pico de energia para procurar uma ajuda e sair dessa, porque é possível. Beijo para você, muito obrigada, Nay Bernardes, da ONG Afeto e Cidadania. Terça-feira que vem a gente está aqui de volta. Espero você.